que eu explico pra galera mais nova hoje, principalmente o pessoal da internet, que não tem um público pessoal, mas tem um público de like. E essa galera às vezes não tá feliz porque eles fazem algo que não dá o resultado que eles querem de quantidade, então eles já acham que não tá valendo a pena e desistem. Mano, a gente tocava pra duas... Eu sempre conto essas histórias, sempre não, né? Mas na maioria das vezes eu conto essa história. Eu conheci minha esposa, minha esposa legal. cantava, ela tinha uma banda só de meninas. Ela odeia que falar isso, mas eu falo. Chamava Alipta. Gospel? Gospel também. Já na igreja. Conheci ela em 94. Em 95 a gente começou a namorar. A gente tá casado, vai fazer 26 anos que nós somos casados. Uau. E a banda dela, a gente foi tocar na igreja, que nós éramos da época, lá na Renascer, nós éramos da igreja Renascer. E eles tinham muita igreja, eles começaram a montar muita igreja em bairros periféricos para evangelizar, para realmente ir assim, me mandavam as bandas, a gente ia. A gente foi tocar na favela do Heliópolis, que agora chama-se Comunidade do Heliópolis, né? Que se fala, mas na época a gente falava, era comum falar isso. Então, a gente ia tocar lá, Paraisópolis, ali aquela região, e tinha a igreja era bem no miolo da comunidade. E, cara, a gente foi tocar, tinham 2 pessoas assistindo a gente, mano, e um era bêbado. O tiozinho tava bêbado assistindo a gente. E o mais louco é que aquele tiozinho aceitou Jesus. Mesmo sem saber o que estava acontecendo, mas ele foi tocado ali. E meses depois a gente voltou na igreja, que a gente... Era assim, era um rodízio, né? Você tocava aqui, e depois desse aí você voltava, tocava de novo. Quando eu falo com a igreja... Isso é muito legal. E a gente voltou e o tiozinho tava lá. Missão cumprida, né? Firmado e tava virando diácono da igreja, mano. E nesse dia, foi o dia que eu comecei a chavecar minha mulher e ela começou a me chavecar. Porque ela tocou, ela abriu um show pra gente. Tinha um monte de abertura. Ela abriu um show pra gente com a banda dela, que a irmã dela tocava e ela cantava com as amigas. Era uma banda só de mulheres. Que era o show das 2 pessoas. E o show das duas. Tinham duas pessoas aquele dia, mano. Fora a galera assim da igreja, tava ali, Sim, sim.